conforme nós anunciamos, conforme a gente falou para vocês, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo com a psicóloga Clébia Lacerda. E o tema é família com propósito. A gente nunca cansa de aprender e de falar sobre família. Não é isso, Clébia? Bom dia, que prazer tê-la novamente aqui no Espaço Mulher, Clébia. Verdade. Bom dia, Rose. Bom dia para todos vocês que estão aí aprendendo a cada manhã nesse programa lindo, né? Maravilhoso, que é o programa do Espaço Mulher com Roselene, uma bênção. E a gente sempre tem ouvido falar de temas propícios aqui, bons e interessantes. E esse tema é um tema que nós, como famílias, né? Todos nós temos e somos, precisamos trabalhar muito a cada dia. É um tema que nunca se esgota. Sim, não me esgota. Querida Clébia, você tem sua formação em psicologia. E o que te levou a se especializar em cuidar de famílias, Clébia? Foi assim um chamado? Você viu assim a necessidade? Como foi? Você ficou observando, não, meu Deus, eu preciso me preparar para trabalhar com famílias, porque as famílias estão carentes, precisando. Fale como foi que você foi chamada para esse Essa ministério. carência que você falou, as famílias estão carentes. E é verdade. Independente da classe social, Sim. Todas as famílias, de uma maneira ou de outra, estão carentes. E foi essa necessidade, foi a percepção, foi esse olhar diferenciado que me fez perceber essa necessidade de trabalhar um pouquinho mais com família, né? Começando na minha. Sim. E isso é muito interessante, muito importante, porque a visão que Deus tem para nós é uma visão familiar. Então, foi com base nessa visão de Deus que eu percebi desse propósito de Deus. Se Ele tem como base, como propósito, como finalidade, termos famílias estruturadas, então, a minha preocupação foi onde nós estamos nos perdendo. Né? Então, você está dizendo que Deus, inicialmente, teve este propósito de formar famílias. Mas ao longo da história, a gente já sabe qual foi o causador de tudo isso, né? O homem saiu da presença de Deus, o pecou, etc. Então, o pecado distanciou o homem de Deus. Saiu do propósito, é isso? Saiu do propósito. Mas é bom lembrar que é possível voltar a este propósito. Sim, até porque Ele mesmo chamou. Eu até tenho como base, como exemplo, e aí é uma história bem conhecida, que é a história de Noé. Né? Noé foi um chamado para voltar para o propósito, para estar no propósito, né? Ele foi o terceiro filho de Adão. E como a terra estava em pecado, estava sendo destruída, e foi realmente destruída, seria destruída por um dilúvio. E ele foi convidado, convocado, ele teve uma missão. E ele ficou sobre essa missão. E junto com Noé, toda a família dele ficou embaixo dessa missão. Interessante que Deus não chamou só ele. Não. Chamou a família dele, né? Família. Deus trabalha com famílias, né? A família. E o interessante, e o que me chamou muita atenção deste fato, foi que Noé conseguiu trazer a família para estar embaixo dessa missão. Ele compreendeu de uma forma tão linda e que teve ali, junto com a família, clareza sobre essa missão. Né? Ele conseguiu explicar o propósito real da missão familiar que ele tinha naquele momento. Porque todos nós temos, Rose. Toda família tem um propósito. De repente está fugindo dele, ou deixou, abriu mão, né? Então, você quer dizer que quando um homem e uma mulher se unem, é para formar uma família com um propósito específico. Sim. Não é só para um atender a necessidade do outro, Não. só para um fazer o outro feliz, como muita gente pensa. Ah, vou me casar para ser feliz. Não. Esse não é o objetivo maior. Não é. Né? Claro que quando a gente casa, a gente fica feliz. Sim, mas óbvio. não é o objetivo maior. Muito Até bem. porque também, se você não for feliz, se a felicidade não estiver em você, não vai ser o outro que vai trazer essa felicidade. Né? Isso mesmo. Mas, se você for feliz e tiver propósito de vida, agregando, somando com o amor de uma outra pessoa, né? Aí esse propósito, junto com essa outra pessoa que também vai ter um propósito similar, parecido, igual ao seu, vai ter uma parceria, vai ter uma unidade. Quer dizer que o propósito de uma família
debaixo da graça, como tem um hino, família debaixo da graça, Sim. não é só procriação, fazer um outro feliz, fazer coisas, adquirir bens materiais. Mas qual é o propósito maior no momento da formação de uma família? É o que você está dizendo aí de forma introdutória, Sim. mas vamos aprofundar mais, né? Vamos aprofundar. Sim. Olha, se nós analisarmos a história, se nós pararmos para observar, quando foi que a família perdeu esse real propósito, como foi, onde foi que começou, né? Aí a gente vai encontrar lá na história, lá na Europa Ocidental, quando teve aquela guerra, que os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram só. E elas começaram a ir para o mercado de trabalho. Errado não, eu não estou falando, estou contando a história, viu, gente? Nós temos que ter essa visão antropológica, né? Isso, só para a gente ter uma visão desse... Quando a família foi perdendo... Quando foi que a família se desconectou do seu real propósito, né? Foi perdendo esse propósito. Porque qual é o propósito real da família? Qual é o objetivo? Né? Quando um casal casou ali, já constituiu uma família. Quando tem filho, só aumenta essa família. Só aumenta o tamanho da família. Um homem ou uma mulher já é uma família. Já é uma família. E tem também outros modelos de família, né? Isso. Segundo a antropologia. Sim. Uma vovó cuidando de um netinho, só aí os dois ali é uma família, né? Temos, né, outros modelos de famílias. E nós estamos aqui falando de todos os modelos de família. A família em si, né? Sim. Mas o que a gente está falando? Do propósito familiar. Sim, exatamente. E quando a gente dá ênfase à família nuclear, é porque como foi tudo iniciado. A base, né? Verdade. Verdade. Mas nós sabemos que existem outros modelos e respeitamos, e mesmo os outros modelos familiares, né? Seja a mãe matriarcal, seja patriarcal, seja aquele modelo que for a sua família, ela precisa ter um propósito. Muito bem. E você precisa saber qual é esse propósito. Até para que você possa orientar esses filhos ou se orientar no caminho. Isso. Né? Orientar os filhos e se orientar. É importante essa visão. Gente, é uma coisa tão profunda que a gente quase não se ouve falar, mas é importante a gente esmiuçar isso aí. Atenção, jovens. Sim. Vamos começar pelo Pela começo. juventude. Você quer casar? Lembre-se, você vai casar não para o seu bel prazer, mas põe isso em mente. Você vai ter essa incumbência de formar uma família com um propósito. Verdade. E o propósito, um dos primeiros pilares para esse propósito, que precisa ter a compreensão para ter uma visão compartilhada. Quando eu citei o exemplo de Noé, e se nós formos observar que tem vários outros exemplos, porque ele teve uma visão compartilhada. Sim. De repente, os nossos filhos estão se perdendo porque eles não estão compreendendo a visão. Eles não estão compreendendo qual é a visão desse propósito. Por que eles estão ali? Qual é o papel deles ali dentro daquele núcleo? Isso, qual é o papel social que cada um tem, qual é o papel conjugal que a esposa tem. Então, cabe a quem tem. compartilhar essa visão? Este é um ponto crucial e muito importante. Por isso que existe a função sacerdotal dentro do lar. Né? Nós não podemos abrir mão dessa função. Quem vai exercer essa função? Aquele que está sob tutela, sob guarda destes menores. Isso, viu? Né? Então, o pai tem que ser esse norteador, esse líder. Claro, na ausência do pai, a gente já sabe disso. Sim. São outros modelos de família, Sim. você não precisa ninguém questionar. Mas no modelo clássico, é o pai que vai ter essa visão compartilhada. Ele que vai dar esse norte, que vai compartilhar para os demais membros da família qual é o propósito deles ali. Onde é que ele quer chegar. Sim, né? Onde ele quer chegar. Porque, olha, o que a gente observa, eu converso com adolescentes, e tem um que é muito interessante. Às vezes eles questionam que não está entendendo o porquê que os pais brigam tanto com eles. Né? E quando a gente vai conversar e explicar e tentar entender o mundinho deles, eles têm razão. É porque a visão não está clarificada. Isso é muito profundo, eu repito. Né? Quando a visão não está bem clara, eles não sabem por que os pais estão cobrando aquilo. Não sabem. Pensa que é só uma exigência, só tá pegando meu pé. E outro ponto assim, muito interessante é que, além desta visão
não está clarificada, este filho ou esta esposa ou este marido não tem uma exerção de governo desse papel. Não exerce governo dessa função sacerdotal. E aí, se eu não exerço governo, se eu não administro bem a minha casa, como, né, nós temos biblicamente falando, se eu não administro bem essa casa, se eu não exerço governo, se eu não sei realmente, eu chego em casa e eu me entrego no sofá com o celular, e aí eu deixo a desejar. Quando eu vou cobrar como se eu não dei? Né? A visão clarificada é isso. Eu acredito que deu para entender, né? Sim. Exercer o papel de líder, um líder amoroso, um líder presente. Um líder essa modelo. Liderança, né? Essa liderança tem que ser feita assim, seguir o modelo de Cristo, né? Participante. Um líder modelo, participante, ativo, coeso ali, trazendo essa unidade. Com ações bem coerentes. Isso. A incoerência leva os filhos a ficarem perdidos. Meu pai fala uma coisa, me cobra uma coisa, mas ele não age. Ele não quer que eu faça isso ou aquilo, mas ele faz. Verdade. E aí é que mora o perigo. E aí é que está a ruína, como lá em Mateus fala, né? A casa dividida. Construída também sobre a areia. A casa construída sobre a areia. E fala também sobre a casa dividida, que não subsistirá. Gente, a casa dividida. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. A casa dividida não subsistirá. É incoerência. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Isso. Ou às vezes o pai fala uma coisa um dia, no outro dia já fala outra coisa. Não tem consistência no que fala. Não tem consistência, não tem unidade. Então é preciso que pai e mãe tenham consistência e unidade. É isso. Você, cuidador, tenha unidade. Entenda o que você está passando. Se você está ali em uma posição de governo, de sacerdote desse lar, né, seja qual for a sua posição, seja você homem ou mulher, ou seja o casal, ou seja qualquer forma de casal, exerça esse governo pautado em regras, em objetivo claro e coeso. Para quê? Para que essa família não venha a ser diluída, desfacelada. Então, sem limites, tudo se derrama. Tudo se derrama, tudo tem limite, é igual né? um rio tem as margens. Tudo. Senão ele não dava tudo, inundava a cidade, as plantações. Esse copo tem as bordas, tem limite. As bordas, exatamente. Né? Tudo tem limite. O limite vem para quê? Para organizar o espaço, organizar as coisas. Alguém disse que criança, como um rio, precisa de margens. Isso. Porque senão elas ficam sem limite, soltas. E aí acontecem as inundações. É verdade. E aí o que acontece, o que a gente tem visto e ouvido e vivido, que essa adolescência tardia, tem homens de 40 anos que ainda se veem... eu não vou falar, mas obesos no sofá da mãe, obesos no sofá de casa, né? Mas já tem filhos. E aí? Como fica esse exemplo? Como fica essa casa? Ou seja, eu sou pai, mas eu não exerço essa paternidade como ela deveria ser exercida. Nós estamos sendo chamadas por Cultural. Gente, nós estamos conversando com a psicóloga Clébia Lacerda, ela que é especialista em famílias. Ela tem essa especialização de trabalhar com famílias e ela está exercendo um trabalho maravilhoso, cuidando de famílias, orientando famílias, porque muitas vezes falam assim, não tem jeito mais, ou então eu sei fazer do meu jeito. É importante receber aconselhamento e norteamento e direcionamento de pessoas que têm preparo, que são especialistas no assunto. E é preciso ter humildade para reconhecer, eu preciso de ajuda. Então, caso você está percebendo através dessa introdução aqui, que a sua família precisa de um norte, de um direcionamento, de um acompanhamento, por que não procurar ajuda profissional? Verdade. Então, fica aí a dica, ela já vai dar o seu número e onde ela atende. Olha, a Fátima está dizendo, bom dia, aqui na audiência desse delicioso programa Espaço Mulher. Obrigada, Fátima, querida. Fátima, você já foi lá
no Instagram da Melodia Conquista 87, Fátima, e as demais que estão aí nos ouvindo, para participar de um sorteio que vamos fazer aqui hoje, de 2 ingressos para o filme Fé para o Impossível. Que bacana. Que já foi lançado dia 20 de fevereiro. E você pode assistir qualquer dia, mas as Déboras vão amanhã, dia 27. As Déboras vão para assistir esse filme. Então, quem quiser assistir junto conosco as Déboras, entre em contato com a Eneida, que ela fez um grupo. Isso aí já é outra coisa, mas o que eu quero incentivar você aqui é participar do sorteio. Entre lá, Melodia Conquista, no Instagram, e siga lá as normas, as regrinhas, tá? Compartilhar com 3 amigos, seguir o perfil da Melodia, seguir o perfil da Eneida, o Vou Influenciando. Então, vai lá que lá tem as regras para você participar. E aqui no final, hoje nós vamos sortear todos os nomes que aparecerem lá. O Jonas vai ficar ligadinho para pegar todos os nomes que estão lá no Instagram Melodia e que seguiu as normas, é claro, para participar do sorteio, tá bom? E avise seus amigos, olha, vamos, pessoal da sua família, vamos assistir esse filme, Fé para o Impossível? Vale a pena, para edificar ainda mais as nossas vidas. Vamos para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta para continuar conversando aqui e ouvindo e aprendendo com a Clébia Lacerda, que tem feito um excelente trabalho, né, Clébia, com as famílias. Então, muito bom estar. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, deixa logo aí o seu Instagram, o seu número, porque de repente tem pessoas que ouvem agora, daqui a pouco não vai ouvir mais. Então, olha, eu atendo na Avenida Ilhéus, 2355, bairro Brasil. E o meu telefone, fica aí no meu contato, fica 779-8867-7208. Então, você pode agendar por esse número, por no esse Instagram. Número, Clébia Lacerda. E página no Instagram? Página no Instagram, claspc, @gmail.com. E estou aí. Pronto. Então, vamos ao nosso intervalo e a gente volta para saber mais como é ter ou construir uma família com propósito. O Espaço Mulher volta já. 10h39. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. É muito importante você estudar sobre educação financeira. Gaste um tempo para aprender um pouco sobre regras financeiras críticas que possam construir um futuro financeiro saudável para você. Você não precisa ter nenhum background ou especialização em finanças para começar a ser um expert em gerenciamento de suas finanças pessoais. Você pode utilizar as nossas dicas que estamos apresentando na Rádio Melodia e ser mais próspero do que alguém que estudou pesado e ganhou uma graduação no assunto, mas não colocou em prática o que aprendeu. Um apoio de... Melodia, Melodia! RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências?
É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e a gente agradece a todos vocês que nos acompanham pelo aplicativo. Como eu fico feliz, minha linda Keren Apuki, que nos acompanha lá em BH pelo aplicativo. Você sabia que você pode nos ouvir em qualquer parte do Brasil ou do mundo pelo aplicativo? Baixa aí o aplicativo, não fica sem o aplicativo, não tem desculpa. Eu não tenho um rádio, ou então eu não consigo sintonizar o programa pelo rádio porque lá no meu bairro não pega. Baixa o aplicativo, onde tiver internet, a Melodia chega. Obrigada, viu, filha linda, pelo prestígio aí. E hoje eu quero reforçar, estaremos ali na Segunda Igreja Batista. Hoje é aniversário, 86 anos da Segunda Igreja Batista, CIB, que fica na Avenida Lauro de Freitas, número 185, no famoso terminal de ônibus da Lauro de Freitas, bem no centro de Vitória da Conquista. E atenção, mamães que nos acompanham, Déboras aqui de Conquista, nós fomos convidadas de forma especial para termos uma participação ali no momento da celebração. Então eu quero ter muitas mamães lá hoje do projeto Desperta Débora. Não percam, convidam aí as demais Déboras da sua igreja, querida coordenadora, que está aí na nossa escuta. E ensaia aí um pouco o hino oficial. A Vilce já colocou aqui no grupo do WhatsApp a cópia do hino, tá? A letra do hino oficial das Déboras. Então, vamos treinar para cantarmos bem bonito hoje à noite. Tem também o vídeo no YouTube. Enfim, fiquem aí bem afiadinhas, tá bom, mamães? Voltando aqui agora com uma mamãe, que é mamãe, tem uma família e é psicóloga e atua acompanhando famílias. Fala um pouco da sua família, você tem um filho, né? Sim, tenho um filho lindo de 13 anos, uma bênção do Senhor, um projeto de Deus. Amém. Viu, mamães? Nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Amém. Fruto do galardão, né? E você é uma mulher de oração antes mesmo de ter seu filho, né? Antes de ter meu filho. Você já ia no Projeto Desperta Débora? Sou mãe Débora antes de casar. Sim. Eu noiva, já Eu era mãe lembro Débora. disso, ela era noiva, gente. Ela ia nos encontros das Déboras, inclusive até nos congressos, né? Nós fomos num congresso, né? Você era solteira. Verdade, isso. E adotei 3 filhos espirituais. Então, porque você pode ser uma mamãe de oração e uma mamãe espiritual, independente de você ser mãe biológica ou não. E eu não sabia que eu seria uma mãe tardia, que eu iria ter dificuldade para engravidar. É outro testemunho que você vai trazer aqui um dia, né? Isso. Né? Depois de 13 anos que Deus me deu o meu filho. Que foi uma bênção. Que hoje já né? está com 13. Olha, foi assim, né? Então, 26 anos de casado. Depois de 13 anos de casado que Deus me deu esse presente. Deus me deu esse presente. Porque estava ali perseverante na oração. Né? Esperando no Senhor, buscando nele, edificando minha casa na rocha. Você não desistiu do seu sonho, né? Que Não, Deus não colocou no desisti. seu coração. E você, mãe, não desista. Não desista do seu sonho. Talvez o filho que está dentro de casa, perdido dentro de casa, né, pode ser um sonho que você teve um dia, que está ali. Não desista. Olha, desperte, encare, né? Chegue junto, busque ajuda. Caso você não consiga só, caso você realmente esteja tendo muita dificuldade, não tem mais acesso, né? Perdeu essa acessibilidade, está só, está se sentindo só na criação deste filho, ou você, pai, está só. Eu conheço, né? Trabalho e atendo também pais solos, e isso tem sido difícil. Sido difícil, tanto para uma mãe como um para o pai. A gente sabe que tem essas situações que é muito difícil, né? Existem E situações. você acompanha pessoas assim também. É importante, né, esse apoio emocional. É muito importante, muito importante, porque a base da sociedade é a família. Se as nossas famílias estiverem bem, a nossa sociedade vai ficar bem. Então nós lutamos para isso. Para quê?
as famílias estejam bem, alicerçadas, solidificadas, coesas, com segurança física, emocional, sabe, né, espiritual. que tá aí querendo destruir as famílias. Né? Por quê? Por falta dessa coesão, né? Desse cuidado, porque essa unidade traz proteção emocional, traz proteção espiritual, física, financeira, né? Quando tem unidade, eu lembro de uma fala que é bem assim, das pessoas mais velhas, que a minha avó falava: se tiver união, tem tudo. Meu avô falava, ele pegava uns pauzinhos, colocava junto e falava assim: olha, tenta quebrar. Ele, em família, reunia os netos, os filhos, e a gente ia fazer oração, rezar o terço na época, porque ele era católico, e a gente ia para fazer essas orações e as petições depois, né? E ele falava: preste atenção, Que sabedoria. tente né? quebrar isso aqui. E aí a gente tentava, passava para o outro, para todos. Olha, que lição. Sabe por que vocês não quebraram? Agora pegava um pauzinho só. Conseguia Quebrou, vô, quebrou. Aí ele: por quê? Tá só. Não fique só. A família precisa estar unida. E está escrito na Bíblia que um cordão de 3 dobras Não se rompe facilmente. Verdade. Não se rompe facilmente. Então, a sua palavra, né, no sentido de haver coesão, Coesão, unidade, união. Então, Que mesmo se a pessoa está ali só, sendo uma mãe solo, um pai solo, mas busque ajuda. Busque fique ajuda. junto de outras famílias. Isso. Junto, né, procure se aconselhar com alguém, procure um apoio psicológico. e um ponto importante, Rosé, é você compartilhar essa visão. Tem filhos que não conhecem a história dessa mãe, não conhecem a história desse pai, não têm acessibilidade, porque foram desconectando, afastando, se perdendo no caminho. Então, Mas esses ainda pais é têm que possível. contar suas histórias, né? Sim, é necessário isso. E compartilhar sua visão. Olha, o meu desejo é que aconteça isso com minha Isso. família. Meu sonho é que vocês prosperem. Eu lembro que eu fazia isso com meus filhos. Eu quero vocês assim, assim, assim. Esse porque é meu lá na alvo. frente, se vocês não mudarem aqui agora, não fazerem assim, conforme a gente está orientando, lá na frente vai sofrer. O que você está fazendo? Clarificando o caminho, a visão para eles, né? E isso é importante. O que nós precisamos fazer hoje, ter com clareza essa visão, os valores, né? E os princípios, Tem que ficar bem claro. precisa ser claro. Valores e princípios. Muito bem. Quais são os meus valores? Sim. Quais são os valores que eu prezo? Não, isso aqui não. Isso. Né? Tem que ser bem definido, Isso tem que né? ser definido. A gente não pode deixar assim, mas eu não posso mandar no meu filho, ele já está com a ideia, já está adolescente. Não, você tem que deixar bem claro, isso é certo, isso é errado. E você falou algo interessante do adolescente. O adolescente precisa dessa postura. Ele almeja por isso. Ele precisa de receber essa orientação. Ele precisa dessa orientação. Quando ele não tem essa orientação, ele se sente perdido, ele se sente desamado, sem amor, desvalorizado. Se sente abandonado. Se sente abandonado. Mas tem outros itens que você quer falar pra gente sobre Sim. Como é uma família com propósito, como deve ser uma família com propósito. E é importante que todos que estão nos ouvindo agora passe a refletir sobre isso. Eu tenho entendido qual é o propósito da família e da minha família, enquanto você pensa aí. Fátima diz assim que quer participar do sorteio. Ela manda um abração do Jonas. Muito bem. Acho que é Jonatas, né? E, Fátima, você vai participar do sorteio só seguindo as regras, viu, do sorteio, que a Centerplex Boulevard do Shopping, juntamente em parceria com a Melodia FM, com a intermediação do Vou Influenciando, que é a página de Eneida Sol, certo? Então você tem que seguir as regras, Fátima, e todos os ouvintes estão aí na escuta. Então vai lá na página do Instagram e siga lá aquelas regrinhas que estão lá, tá? Só depois que você seguir aquelas normas, 1, 2, 3, é que você vai estar incluída aqui, tá bom? Faça lá um comentário, então os nomes que vão aparecer lá, então se o seu nome estiver lá, você preencheu lá aquelas normas, aí você vai participar também. Então corra lá, gente, na página do Instagram, Melodia Conquista 87. Então vamos que nosso tempo está correndo. Para fazer esse fechamento, né? Priorize a comunicação eficaz. Converse, dialogue e entenda que os gestos também falam.
Muitas vezes você está falando eu te amo, mas você está fazendo um bico, né? Está fazendo um gesto que o adolescente, que o marido, que a mulher está entendendo Então, sei com outra gestos coisa. e também ações, né? Gestos, ações, tem várias formas de se comunicar. E hoje, o que está muito interessante, o que é muito interessante, é o acesso dessas informações que nós temos. Nós podemos aprendermos a nos comunicar melhor, né? A falar. Se eu não estou conseguindo ter uma boa comunicação emocional, expressar o que eu estou sentindo, eu vou aprender a falar, eu vou ler livros que falem sobre. Então, ou a vou mãe, o buscar pai pode ser recursos, assertivo, né? né? O pai pode, os pais podem. Falar o sim e o não sem precisar ser grosseiro. Sem grosseria. Sem precisar gritar. Sim, sim. Sem usar um termo que era muito usado e que a vara da disciplina, porque essa vara pode ser no diálogo, essa vara pode ser na conversa assertiva. Vara é para trazer para o caminho. A pessoa pensa que é só para machucar. Não, Se um precisar quebrar a norte. perna, o pastor vai quebrar, mas ele usa a vara para puxar para o caminho. Norte, né? Para dar um norte. cajado ali de Exatamente. puxar, de Então, ensinar a seguir. Então, tá E bom. outro ponto é trabalhar em equipe. Lembra que a sua família é uma equipe, né? Trabalhe em equipe. Ah, mas está difícil, eu não estou conseguindo, porque chegou em um ponto que não dá mais. Dá. Sempre dá. Quando não der, quando não tiver jeito para você, lembre. Passe lá por o Salmo 127. Lá na palavra diz assim, eu gosto da palavra, gente, porque para mim é a bússola. Sim, sim. É a bússola claro. que me orienta, é a bússola que me direciona. E assim, para chegar no Salmo 128, nós temos que passar por o Salmo 127. E o primeiro versículo do Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí eu só vou ler esse primeiro versículo, porque lá no Salmo 128 diz assim, que é feliz, olha só, feliz o lar que ama a Deus e vai colher, né, as bem-aventuranças. Olha, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem outro jeito, mas tem recurso. Aí fala de forma resumida, ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus O que é andar caminhos? nos caminhos do Senhor? Aí você vai entender que é seguir os princípios e as normas dele, né? Que Isso. existe a leis, ética, aí morais e morais. princípios. Aí a gente poderia gastar aqui vários programas para Vários. explicar que princípios são esses, que lei do Senhor é esta. Não adianta só falar eu te amo, meu filho, eu amo minha família, e não buscar com intencionalidade, agir de forma assertiva, no sentido de seguir essa lei, de seguir esses mandamentos. Você falou de algo muito interessante. Não adianta só estar ali e não, olha só. Temos outro exemplo que não foi bom lá na Bíblia, do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele não conseguiu dar esse norte para os seus filhos. Os filhos ainda, já na fase adulta, estavam ali como sacerdotes, mas eles não tinham o respeito, não tinham o temor do Senhor. Ou seja, nós precisamos estabelecer princípios, nós precisamos estabelecer a margem, né? Precisa ter limite. Isso aqui não. Precisa Ali ter faltou limite. isso. Ele era conivente. Ele foi Então conivente. a gente sabe, gente, que na Bíblia tem exemplos bons e também exemplos que não devem ser seguidos. Que não devem ser seguidos. E a história desse sacerdote nos ensina sobre a disciplina, sobre a obediência, sobre a liderança. Nós, como família, precisamos exercer a disciplina, a liderança e, sem sombra de dúvida, estar ali junto com os filhos, liderança e em obediência, em temor do Senhor. Essa é uma família que tem realmente um propósito. Precisa ter. E que vai influenciar outras famílias. Antes da gente se despedir, já está chegando no finalzinho, a gente falava aqui em off que muitas famílias estão assim, perdidas. Quando você fala perdida, você quer dizer o quê? Assim, sem usar os recursos
da liderança, no sentido de Sim. deixar as crianças soltas. E hoje em dia muitos têm falado sobre o perigo do abuso, do uso abusivo de telas. Sim. E isso E é tem outro- sido doloroso, né? Muito. Vai ser tema para um programa só. Tema para um outro momento. Então, na porque sua visão de especialista que trabalha com famílias, isso tem sido bem isso, pontual, né? Isso tem, Nas tem famílias. sido muito pontual porque nós estamos vendo crianças perdidas em telas, sim, mas adultos que são os governantes, os sacerdotes desses lares, perdidos muito mais. E é o que tem gerado esse transtorno lá nas crianças. Porque quando eu vou para uma igreja, para qualquer uma outra reunião, eu estou falando igreja, Rose, Helene, porque é um local que eu frequento com mais frequência. Sim. E eu vejo e eu levo um aparelho para eu dar na mão do meu filho, o que eu faço com meu filho em casa? Quais são os nortes que eu estou dando para ele em casa? Qual é a babá do meu filho em casa? Se na igreja é o celular. Então, fica a dica. O tempo passa e passa rápido. Então, valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo com propósito, exercendo governo dentro da sua família. Então, fica aí essa reflexão. Quem está educando meus filhos? Quem está acompanhando meus filhos? Sou eu ou as telas? Os desenhos animados, os games? Quando eu vejo uma criancinha pequena, você falou, dói o coração. Dói. Com o celular na mão. E a gente já sabe que, segundo a APA, a organização, ou a Associação de Psiquiatria Americana, a criança só pode ter acesso à tela depois dos 2 aninhos. Dos 2 anos. E olhe só, 1 hora por dia e com supervisão e com intervalos. E depois vai de 2 a 4, 2 horas. Aí Sim. vai. Tudo pouquinho e com supervisão e com intervalos. Então é importante os pais estarem atentos quanto a isso, porque as crianças estão sendo sobrecarregadas de informações inadequadas, impróprias para as suas idades. E isso está sendo um problema muito Sim, sério, sério. porque a família está sendo deteriorada. Isso é muito grave. Mas é possível construir uma família com propósito. Sim, vamos para o Salmo 128, né? Vamos alicerçar, vamos ter base, vamos Então, ter... o primeiro passo seria o enfrentamento que tem problemas para serem resolvidos e buscar resolver. O enfrentamento, exercer a liderança, né? Tenha em mente que precisa sim da disciplina. E se os pais não enfrentam que está precisando de ajuda, acha que está tudo bem, deixa levar, né? deixa Não vai o ter vento melhora, levar. não vai ter. Ou assim, eu detecto o problema, mas eu me sinto impossibilitada de agir diante desse problema, e aí eu vou delegando, né, as responsabilidades para a creche, para a babá. Não delegue. Vamos continuar com esse assunto do programa. Hoje foi a parte 1. Não delegue sua responsabilidade. Não delegue. Ficamos por aqui. Fica à vontade para, mais uma vez, deixar aí seus contatos. Então, eu quero deixar aqui um abraço para Abraão, que hoje está lá com o aparelho, não pôde ir para a escola. Seu filhinho, um beijinho, Isso, Abraão. tá fazendo a tarefa, faz direitinho que eu chego já já. Beijo, gente, para todos vocês. Jesus abençoe todas as famílias. Eu estou ali nesse espaço, como falei para vocês, na Avenida Ilhéus, e faço também atendimento online. Precisando de um acolhimento, pode me... Não, Kleber, eu não quero um atendimento, eu só preciso conversar, a priori. Não quer um acompanhamento, Eu não né? quero acompanhamento, ou eu não posso. Saiba que você não está só. Ok. Existem também, né, outros Sim, núcleos. você pode atender online, você pode Isso, encaminhar para outros outros grupos. Então, acha você no Instagram? Isso, A na página? claspsi@gmail.com. Fala de novo. Clas com 2 Is, viu, gente? Esse Clas É é com com K. K. Pronto. K. K-L-A-S. Psi. É difícil, não é Kleber Não Lacerda. é, né? Não. É Clas. Claspsi. Classe. Mas vai pro meu número, me chama Clébia, né, 988-67-7208, e você vai ter acesso direto. Muito bem. Tá, Obrigada, querida. Agora nós vamos pro sorteio, gente. Vamos fazer o sorteio dos 2 ingressos. Obrigada, Clébia. Faz o sorteio aí, menino. O Jonas já vai rodar aqui o nome das pessoas que... Eu não coloquei meu nome, olha. Pois é. Eita, Vamos ver maravilha. quem vai ganhar os 2 ingressos para assistir o filme Fé para o Impossível. E quem não ganhar, gente, entre em contato com a gente, porque a Eneida está fazendo um grupo do WhatsApp com um preço diferenciado para levar um
uma equipe grande, um grupo grande para assistir o filme amanhã. Deixa eu entrar em contato. São duas, né? A primeira foi Mariana Silva Rocha. Parabéns, Mariana. Vamos ver a próxima? São 2 ingressos, né? Opa! Quase que foi Quase. minha sobrinha. Rebeca Matos. Parabéns, Rebeca Matos. Então, essas duas foram as ganhadoras. Separe esses nomes para a gente colocar lá na página do Instagram, Melodia Conquista. Eu então, acho parabéns que vocês Stefania duas. é a minha sobrinha, porque é um nome né? bem diferente, Isso, não é? mas quase ela ganhava, né? A psicóloga também. Parabéns vocês que ganharam aí. E quem quiser assistir, repito, o filme junto com o grupo do Desperta Débora, nós estaremos indo amanhã e a Ineda conseguiu com um preço diferenciado. E hoje à noite, não percam nosso encontro lá festivo na Segunda Igreja Batista. Nossa, Todos vocês estão convidados. maravilha. Vamos terminar o programa orando rapidamente. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Te damos graças, Pai de amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através de nós. Obrigado por este programa, por este momento tão rico em que aprendemos mais uma vez sobre o valor da família. Ó Deus, como o Senhor trabalha com famílias, como o Senhor que foi o criador da família, Senhor, o idealizador da família. Nos ajude, Senhor, a resgatar famílias. Ó Deus amado, que o Espírito Santo mesmo venha convencer esse pai, essa mãe que está nos ouvindo agora, a buscar ter uma vida no altar e construir essa família com um propósito. Visita, Senhor Deus, cada lar agora que está sendo representado por cada ouvinte, que haja restauração de lares, que haja mudança de mente, mudança de comportamentos, para tudo que venha convergir para a Tua glória. Abençoa o ministério da Tua filha, que ela venha ajudar muitas famílias. Nos ajude, Senhor, a cumprir este propósito que o Senhor nos deu de abençoar famílias. Fica conosco, em nome de Jesus te oramos, agradecidos. Amém, amém. Tchau, tchau, ouvintes.